Provavelmente quando você viu esse título você já começou a se perguntar: meu Deus, mas o que é que teve de tão horrível nesse episódio pra ele ser o pior do anime? Então, na verdade não é nem que teve uma coisa que eu realmente não gostei ou que me incomodou pra caramba, é só porque foi o episódio que menos me empolgou na temporada toda mesmo. E é engraçado porque justamente na última análise eu falei que Boku no Hero é bom até nos episódios de transição, então era praticamente impossível a gente ter um episódio ruim enquanto um arco tá rolando, mas incrivelmente o episódio dessa semana foi bem água de salsicha, pelo menos na minha opinião. Eu nem diria que foi um episódio ruim, que teve um puta erro inaceitável, eu só achei que foi um episódio bem abaixo da média pra um anime que sempre costuma se destacar. E teve uma outra coisa que eu me perguntei na análise da semana passada, que foi como eles iriam fazer pra deixar uma prova de resgate interessante, como é que eles fariam para as turmas meio que se enfrentarem dessa forma. E no fim não foi muito interessante mesmo, na verdade quando as coisas iam começar a esquentar o episódio acabou. Mas você vê que Boku no Hero realmente é muito acima da média quando você se dá conta de que esse provavelmente foi mesmo o pior episódio do anime. Para outros animes esse talvez até fosse um episódio bom, mas pela primeira vez em Boku no Hero eu posso dizer que tava esperando mais. E, inclusive eu acho até que a forma como o episódio termina meio que comprova como ele ficou devendo mesmo. Aquela prova de resgate estava tão sem sal que eles precisaram até colocar uns vilões lá no meio para deixar o negócio mais divertido e interessante. Mas mesmo assim a gente teve uns momentos legais e a gente vai analisar todos eles logo depois da vinheta. Olá, eu sou o Wagner, esse aqui é o canal Tragicômico, todos os dias tem vídeo novo sobre anime, então se inscreve no canal para não perder o resto do nosso conteúdo, eu tenho certeza que você vai curtir muito, tem análise, tem música, tem cover de abertura de anime em português, tem muita coisa legal, então por favor se inscreve, já deixa um like também que me ajuda muito, conto com o seu apoio. E eu também queria avisar que esses covers que eu citei antes, eles já estão disponíveis no Spotify, no Deezer e em várias plataformas de áudio, então se você curte escutar música de anime, enfim, tem várias aberturas em português, inclusive de Boku no Hero, estão lá no Spotify, Deezer e em vários lugares. Por favor, escuta o máximo que você puder, porque além de ser muito legal, também me ajuda muito se você escutar, beleza? E agora sim, vamos pra análise. O episódio começa explicando um pouco como é que vai funcionar esse exercício de resgate e nos mostra que as vítimas são pessoas treinadas de uma agência especializada nesse tipo de serviço. E essa informação é importante porque mais pra frente a gente fica sabendo que são justamente as vítimas que vão dar e tirar pontos para as equipes de resgate. Elas é que avaliam se foram devidamente socorridas e tal. Mas vejam só vocês, os momentos mais legais e interessantes do episódio, na verdade, aconteceram antes da prova, pra vocês verem como ela realmente foi bem chatinha. Primeiro, o Zero foi lá fofocar pro Mineta e pro Kaminari o que tinha acontecido com o Midoriya na primeira parte do exame. E aí, obviamente, eles chegaram na mesma conclusão que eu trouxe aqui pra vocês há algumas semanas, que o One for All, na verdade, não é um por todos, e sim um pra todas, e que o Midoriya estava secretamente cultivando um belo de um harém. E é claro que eles ficaram com inveja e foram lá ver se eles conseguiam pegar um pouquinho do mel do nosso futuro símbolo da paz pra eles também. Eu achei realmente muito legal tudo isso porque, cara, sei lá, é muito clima de escola mesmo, sabe? E o mais da hora foi que a mulher pelada, que não tá mais pelada, acabou vendo tudo e começou a acenar pro Midoriya. Aí sim que os recalcados foram à loucura. É foda ser gostoso, viu? Porém, eles não foram os únicos que se abalaram com a situação. Tá cada vez mais difícil pra Uraraka controlar os seus sentimentos, especialmente o ciúme, né? Afinal, ela foi gostar justo do maior passador de rodo da série. Mas o interessante é que durante o exame, ela novamente sente esse desconforto e acaba se vendo obrigada a reprimir de vez os seus sentimentos por chegar na conclusão de que tanto ela quanto o Midoriya possuem coisas mais importantes para se preocupar agora. Ou seja, nada de romance por enquanto, o negócio mesmo é chutar bundas e salvar pessoas. Mas ainda antes do exercício de resgate começar, nós tivemos outro lance que precisa ser destacado, que foi o conflito entre o Todoroki e esse maníaco aí vestido de Bison. Já tinha dado pra sacar no último episódio que tinha alguma treta aí, e também a gente já sabia que o cara adora Yue e podia ter ido estudar lá se quisesse, mas foi agora que as peças começaram a se encaixar. Claramente o problema dele não é exatamente com o Todoroki, mas sim com o seu pai, Endeavor. Só que o cara não sabe separar muito bem as coisas e falou na lata mesmo que ele odeia o Todoroki e o seu pai. Ele até falou: você mudou um pouco, mas os seus olhos ainda são iguais aos do Endeavor. Provavelmente a explicação completa disso aí vai ficar para um momento de combate entre os dois. Será que o Endeavor falhou em salvar alguém importante pro Bison Jr. aí? Ou talvez ele é filho de um vilão que o Endeavor pegou?
Ou de repente o pai dele tem problemas com o pai do Todoroki e ele acabou pegando ranço também? O Endeavor, apesar de ser o atual herói número 1, nunca foi o cara mais divertido e simpático do mundo, né? Provavelmente existem muitos motivos para que algumas pessoas odeiem ele. Bom, depois disso, a prova enfim começou e todo mundo saiu correndo para efetuar os resgates. Rapidamente o Midori encontra uma criança e vai tentar ajudar de qualquer jeito, mas começa a tomar um monte de lição de moral da vítima que explica que um herói precisa estar mais preparado para lidar com isso e tal. Aí o Midoriya novamente se lembra da sua grande inspiração, o All Might, e percebe como ele tinha essa capacidade de confortar as pessoas ao seu redor, fazendo elas realmente sentirem que tá tudo bem agora que ele tá ali. Então ele finalmente faz o que ele repete desde a primeira temporada, que é ajudar os outros com um sorriso no rosto. Mas a grande moral desse exame é destacar novamente as principais virtudes de um herói, mostrando exatamente o que fazer e o que não fazer nesse tipo de situação. O Midoriya, a Uraraka, o Bison Jr., por exemplo, são muito determinados e isso ajuda muito eles no combate. Porém, eles acabam sendo muito afobados e imprudentes na hora do resgate. Por outro lado, personagens mais calmos e sóbrios, como a Momo, conseguem fazer uma leitura melhor da situação e resolver as coisas de forma mais eficiente. E o Bakugou, bom, definitivamente resgate não é o seu ponto forte. Sério, eu não faço ideia de como é que ele vai conseguir passar numa prova dessas com uma personalidade tão explosiva. Assumindo que ele vai passar, é claro, porque eu ainda acho que não vai ser todo mundo da turma A que vai conseguir, mas o Bakugou reprovando seria surpreendente, apesar da prova ser horrível para ele. Outro ponto que eu acho importante destacar é justamente no resgate do Yaorashi, que dessa vez deixou bem claro como funcionam os seus poderes. Ele consegue criar e manipular o vento, só que ele faz isso de um jeito absurdamente preciso. Realmente funciona quase como se fosse a força dos Jedi. Ele pode movimentar várias coisas ao seu redor com correntes de vento diferentes. Por isso ele conseguiu utilizar o vento para puxar apenas as bolinhas dos alunos na primeira prova. E dessa vez ele empurrou os bebês para uma direção e os detritos para outra, sem deixar que um atingisse o outro. É um nível de precisão impressionante e completamente roubado. E nós ainda vimos o Shishikura nas arquibancadas trocando uma ideia com um cara que provavelmente é o seu professor, apesar de ser estranho imaginar uma turma tão foda sendo ensinada por esse maluco com cara de assustado aí. Mas pela cara o Aizawa também não parece grandes coisas, né? Então não vamos julgar o livro pela capa. Bom, os dois falam sobre como o Sten, aquele assassino de heróis, acabou influenciando na ideologia do Shishikura, que tinha um pensamento parecido com o do vilão. É uma cena que serve para enfatizar como muitas vezes a linha entre o heróico e o vilanesco é realmente muito tênue. O tema é até meio recorrente em Boku no Hero, a gente já teve esse questionamento com o Bakugou, com aquele cara que lutou com o Midoriya na segunda temporada, com o próprio Sten e agora novamente com o Shishikura. Isso acontece justamente porque o anime se preocupa em fundamentar bem todas as motivações de todos os personagens, tanto heróis quanto vilões. Isso é muito interessante porque foge daquela dicotomia clichê do bem contra o mal e acrescenta vários tons de cinza à trama, ao invés de usar apenas o preto e o branco. Então, apesar de ter sido só um breve diálogo, dentro de todo o contexto que o anime nos trouxe, ele ajuda a enfatizar não só as consequências de grandes acontecimentos como um vilão assassino em série ou a aposentadoria do All Might, como também reforça a mensagem de que o extremismo pode sim te tornar o vilão, mesmo que você acredite que está fazendo a coisa certa. Uma ideologia pode ser muito benéfica ou muito maléfica, tudo depende da forma como você coloca ela na prática e de quão maleável você é com as suas ideias. Em tempo de eleições, inclusive, essa é uma ótima mensagem. E para finalizar, como as coisas estavam muito paradas no exame e os alunos em geral estavam até se saindo bem, a organização do exame decidiu dificultar as coisas colocando também um vilão para atacar a cidade. Afinal, heróis profissionais precisam lidar com esse tipo de situação, prender vilões enquanto cuidam e se preocupam com as vítimas. E o vilão no caso é o Gang Orca, top 10 dos super-heróis profissionais. Até o Aizawa ficou surpreso com o grau de dificuldade e exigência que o pessoal colocou nesse exame, dizendo que aquela situação seria difícil até mesmo para heróis profissionais. Então agora sim as coisas vão ficar interessantes, pena que é nessa hora que o episódio termina. E mais triste ainda é descobrir no preview que a continuação não virá na semana que vem, porque o próximo episódio vai ser um especial que aparentemente tem alguma coisa a ver com o filme que foi lançado recentemente. Mas e aí, o que é que vocês acharam? Gostaram? Esperavam mais? Deixa seu feedback aí embaixo nos comentários. Sempre tomando muito cuidado para não dar nenhum spoiler do mangá sem um grande aviso antes, é claro. Aliás, eu queria até parabenizar vocês por isso, porque de todos os animes que eu trago análises aqui pro canal, Boku no Hero é de longe o que os fãs mais respeitam a galera nessa questão de spoilers, não ficam realmente dando um monte de spoilers sem nenhum aviso. Vocês, até nisso, Boku no Hero acaba se destacando, até na fanbase. Pelo menos no meu ponto de vista, pelo que eu pude observar. Enfim, eu espero de verdade que vocês tenham se divertido
com esse vídeo, que vocês deixem um like, compartilhem com os seus amigos que também curtem animes e que se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos para não perder os nossos próximos lançamentos, nossas próximas análises, nosso próximo conteúdo, todo o nosso conteúdo aqui no canal, porque eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, beleza? Agradeço muito pela sua audiência, valeu, vou ficando por aqui, fui! Perdi a calma e todo o meu fôlego vem me atormentar ainda hoje. À beira do abismo e prestes a se jogar, você se dá conta que o dia